Olá, querida família do Reino Christi. Queremos meditar nesse evangelho do 19º domingo do tempo comum. O evangelho de Mateus 14, versículos 22 ao 33. Mateus 14, 22 ao 33. Logo depois, Jesus obrigou seus discípulos a entrar na barca e a passar antes dele para a outra margem. Enquanto ele despedia a multidão, feito isso, subiu à montanha para orar na solidão, e chegando à noite estava lá sozinho. Entretanto, já a boa distância da margem, a barca era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pela quarta vigília da noite, Jesus veio a eles, caminhando sobre as águas. Enquanto os discípulos o perceberam, caminhando sobre as águas, ficaram com medo. É um fantasma, disseram eles, soltando gritos de terror, mas Jesus logo lhes disse: tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Pedro tomou a palavra e falou: Senhor, se és tu, manda-me ir sobre as águas até junto de ti. Ele disse-lhe: vem. Pedro saiu da barca e caminhava sobre as águas ao encontro de Jesus, mas redobrando a violência do vento, teve medo. E, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me! No mesmo instante, Jesus estendeu-lhe a mão, segurou-o e lhe disse: homem de pouca fé, por que duvidaste? Apenas tinham subido na barca, o vento cessou. Então aqueles que estavam na barca prostraram-se diante dele e disseram: Tu és verdadeiramente o Filho de Deus. Amigos, queridas amigas, nesse evangelho Jesus nos mostra como Jesus e os discípulos têm esses momentos juntos. Os discípulos querem acreditar totalmente em Jesus, só que tem essa dificuldade de reconhecê-lo na hora certa, né? Parece muito próximo da nossa realidade. Jesus quer estar presente com eles e ainda assim, na hora que eles mais precisam, e Jesus lhes causa medo, lhes assusta, né? É um fantasma quando vem a Jesus. Parece um pouco contraditório, mas vamos tentar aprofundar em alguns pontos nesse evangelho para podermos crescer na nossa fé. Porque esse evangelho nos fala da batalha que nós temos que empreender na nossa vida em busca de uma fé mais sólida. Em busca de uma fé mais sólida. A primeira pergunta é: creio que Jesus confia em mim? Porque o início desse evangelho é uma confiança total de Jesus nos seus apóstolos. Ele colocou os discípulos na barca, né, diz aqui, e a passar antes dele para a outra margem. Jesus mandou eles sozinhos. E Jesus começou a despedir as multidões. Também para que eles descansassem um pouco e se desvencilhassem das tarefas. E Jesus saiu para orar. Mas vejam como os apóstolos saem na barca, vão no mar e é uma confiança de Jesus neles. Quantas vezes nós não deparamos com essa na nossa vida, né? Como pais, como nós padres também, né? Como Jesus nos envia a trabalhar, a ser apóstolos, a evangelizar muitas vezes, a ser catequistas, a ser ministros da Eucaristia. Jesus confia em nós. E nós temos que, não digo merecer essa confiança, mas fazer jus
ao que Jesus coloca nas nossas mãos, né? Precisamos ser autênticos seguidores de Jesus, autênticos conhecedores da sua palavra, de modo que essa autoridade que Jesus dá aos apóstolos, ela tenha esse sustento, né? Que somos realmente os guardadores, os custodiadores da sua palavra. Deve ser essa uma atitude do cristão. Que Jesus possa confiar cada vez mais em mim e me envie para essa missão. O segundo ponto que podemos tratar nesse evangelho é: o que mais eu valorizo na minha vida com Jesus? A fé ou a coragem? Porque no início, ainda que essa tradução diz, né, tranquilizai-vos, sou eu, não tenhais medo. Outra versão diz coragem, não tenhais medo, tende coragem. Parece que é até uma pegadinha de Jesus, porque Pedro ouve essa palavra de Jesus, coragem, né? E ele diz, tá bom, se é para ter coragem, se és tu, manda que eu caminhe sobre as águas e vá até onde estás. Se é para ter coragem, Senhor, aqui, né, o impulso petrino, o ímpeto petrino de ir com Jesus e falar, eu sou corajoso. E eis aqui que lhe falta a fé a Pedro e começa a vacilar. O vento contrário, as ondas fortes. Quem aqui uma vez não foi de caiaque ou de stand-up em algum momento, lago ou mar, que não sentiu o vento contrário e as ondas batendo e parece que a sua remada só te leva mais para trás, né? Não te leva a lugar nenhum. E ele teve medo, mais medo, ainda com a coragem que ele teve. Então, a reflexão é essa: não nos basta só a coragem, né? Temos que ter essa atitude humana de ir nos arriscar, conhecer mais a palavra de Deus, mas se isso não vai acompanhada da fé, nós podemos vacilar, nós poderemos fraquejar e poderemos afundar e receber um puxão de orelha como o de Jesus. Homem, mulher de pouca fé. Queremos que a nossa vida seja impregnada dessa fé autêntica, que nos leve a caminhar sobre as águas. Eu pergunto para você, o que significa para você caminhar sobre as águas? Qual é o teu impossível, né? Qual é a tua meta, o teu desafio na tua vida? Isso é caminhar sobre as águas, e é aí onde Deus quer nos mostrar. Você tem coragem de vir até mim? Ok, mas tem fé também? Tenho fé também? Jesus nos estimula, nos lança para que a nossa vida se abra uma realidade maior. Nossa vida se abra uma realidade sobrenatural, não somente humana, sensitiva, mas de uma experiência com Ele que nos fortaleça, de uma experiência com Ele que marque a nossa vida de uma maneira tal que nos faça lembrar o essencial da nossa vida, que é a fé, que é a companhia de Jesus todos os dias da nossa vida. Não esqueçamos disso. É Ele quem atua. É Ele quem obra. Nós somos seus instrumentos e colaboradores, né? Sem a força de Deus não somos nada, não somos ninguém. Que Jesus nos permita e nos ajude a viver essa nossa remada contra o vento contrário, que hoje tanto nos abruma, né?
tanto nos afeta, para que possamos superar essas ondas, remar corretamente, remar no sentido certo, sem perder o nosso caminho, sem perder de vista o nosso fim, que é Jesus, que são os nossos irmãos, que é a nossa vocação para a qual Deus nos chamou. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que Deus abençoe todos vocês, uma feliz semana e um abençoado encontro com Cristo.